Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e, em particular, a delegação da ANAFRE, composta pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Vice-Presidente, e realçar, o Sr. Presidente da ANAFRE começou a sua intervenção por realçar a mais-valia do Parlamento ter chamado a ANAFRE para se pronunciar nesta sede sobre aquilo que há de ser a estratégia de Portugal 2030, e eu queria realçar esta mesma importância pelo facto de estarmos a pensar o futuro do país, o contributo do Parlamento para pensarmos o futuro do país e envolvermos a ANAFRE, que representa mais de 3.000 freguesias do nosso país, nesse pensamento, nessa perspectiva de futuro daquilo que venha a ser o desenvolvimento do nosso país. E eu acho que o papel que as freguesias portuguesas têm nesse futuro é importantíssimo, porque todos hoje percebemos a relação de proximidade que a freguesia tem com o seu território, com as populações, e acho que é importante envolvê-los no contexto de também darem o seu contributo para a resolução dos problemas do país e indo de encontro às expectativas das pessoas. E por isso começar com essa nota prévia que eu considero ser da maior importância. Depois dizer que há um desafio neste momento em cima da mesa, que também há de ter reflexo no futuro, que é o desafio da descentralização de competências, que o nosso país o processo que está em curso no nosso país, e que visa também capacitar cada vez mais as freguesias para a missão que têm pela frente. E depois há outra, a médio e longo prazo, que tem a ver com a estratégia Portugal 2030, e acho que a primeira pergunta que se deve fazer é: devem ou não as freguesias serem contempladas no âmbito de poderem ser elas beneficiárias de fundos comunitários no Portugal 2030? E temos que ter em consideração a dimensão de que algumas freguesias têm, que muitas delas são maiores do que muitos municípios, muitas delas têm muito mais responsabilidades do que alguns municípios, portanto, a distinção clara entre freguesia e município, se calhar, tem que ser relativizada neste contexto. Mas a primeira pergunta que tem que se fazer é: devem ou não as freguesias serem encaradas pelo nosso país na negociação com a União Europeia no âmbito da estratégia 2030? E esta pergunta também pode ser respondida de várias maneiras. Primeiro, quem conhece melhor o terreno e as necessidades da população com os autarcas de freguesia no nosso país? Segundo, com quem vão as pessoas das instituições falar em primeiro lugar para resolver os seus problemas? A resposta é óbvia e todos nós a reconhecemos: são as freguesias. Então, se nós todos consideramos que as freguesias portuguesas são uma porta de entrada preferencial para as pessoas das instituições poderem ajudar a resolver os seus problemas, então porquê é que também não serão as freguesias portuguesas entidades que possam também ajudar efetivamente e terem meios para responder para fazer face a esses problemas? E é aqui que entra o Portugal 2030. E gostei de ouvir o Sr. Presidente da ANAFRE dizer que, quando defendemos políticas públicas de proximidade em Portugal e no resto da União Europeia, e aqui o resto da União Europeia nós sabemos que anda muito à frente de Portugal, porque nós somos, infelizmente, de acordo com os estudos que existem, um país ainda muito centralista, e estamos a fazer esse caminho positivo de descentralizar, mas realçava as sugestões do Sr. Presidente da ANAFRE. Desde logo, o papel que as freguesias podem ter na transição para uma economia sem carbono, não sai, para fazer face às alterações climáticas, é assim. Depois, o papel das freguesias para fazer face ao paradigma demográfico do nosso país, ao investimento da população, à desertificação dos territórios do interior, e depois a questão da maior digitalização da nossa sociedade, onde nós temos aqui um papel importantíssimo. Eu acrescentava ainda outras sugestões, que as políticas públicas de proximidade devem estar centradas, e o Sr. Presidente da ANAFRE frisou isso mesmo, nas pessoas, nos cidadãos, no indivíduo. E daí que seja da maior importância que também as freguesias, que hoje, por lei, devem constituir comissões sociais de freguesia, que estão a ser promovidas por todo o país, possam também ter capacidade técnica para fazer face às missões que as comissões sociais de freguesia têm no nosso território. Depois, para que as freguesias, que têm uma relação muito próxima com as associações, possam ter capacidade para desenvolver centros comunitários nos territórios que precisam de combater o isolamento dos cidadãos, nomeadamente dos idosos. Depois, para que as freguesias portuguesas possam ter, no âmbito da proteção civil, capacidade técnica para responder àquilo que a lei hoje já estipula, a criação das brigadas locais de proteção civil, mas dando-lhe meios técnicos e financeiros para fazer face a essa realidade. Depois,
para que as freguesias também possam, no âmbito daquilo que são as suas competências, poderem ter programas também integrados de promoção do envelhecimento ativo nos seus territórios. E, por último, que também as freguesias possam ter programas integrados de promoção da saúde e do bem-estar das suas populações e também serem envolvidas num sistema integrado de apoio à natalidade para fazer face ao paradigma democrático que o Sr. Presidente da ANAF referiu. E por isso eram estas as sugestões que faria e para as quais solicitava a opinião do Sr. Presidente da ANAF, realçando mais uma vez a importância desta audição de hoje.